Lamentações de Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim: Como já solitária, a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se os seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Até aqui, vamos orar? Senhor Deus, pedimos a Tua graça na meditação da Tua palavra. Pedimos que o Senhor, ó Deus, possa abrir os nossos olhos espirituais e quebrantar os nossos corações duros, ó Pai, e cheios de pecados, ó Deus. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor traga clareza da Tua palavra, para que possamos sair deste lugar salvos, redimidos, perdoados dos nossos muitos pecados, Senhor. Sabemos da condição do homem, que sem o Senhor estará perdido eternamente, porque todos pecaram e todos carecem da Tua glória, Senhor. Mas se Tu, ó Deus, agir com misericórdia em cada um de nós e abrir os nossos corações, Senhor, então nós poderemos, ó Deus, viver uma vida para a Tua glória, exaltar o Teu nome, ó Deus, e sermos salvos dos nossos pecados. Olha para nós, ó Deus, o que temos nós a Te oferecer? O que somos nós, ó Deus? Será que há alguma virtude, alguma moralidade que poderá nos salvar? Será que os nossos dinheiros, os nossos nomes e sobrenomes têm algum poder, ó Deus, para nos salvar? Será, ó Deus, que a nossa inteligência, será que os nossos diplomas, será que o nosso tempo neste mundo, ó Deus, pode Te oferecer algo capaz de nos salvar dos nossos pecados, ó Deus? Pelo contrário, somos como o pó, e ao pó retornaremos. E se o Senhor não despertar, ó Deus, cada um de nós, estaremos perdidos eternamente. Por isso tenha compaixão de nós, Senhor. Olha para nós nessa noite, compadece-te de nós, ó Pai, e não nos deixe como nós estamos, Senhor, porque sabemos que os nossos caminhos não são os Teus caminhos, sabemos que os nossos pensamentos não são os Teus pensamentos. Por isso nós, ó Deus, nos humilhamos a Ti e pedimos: ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda cada um de nós que estamos aqui nessa noite, para que possamos, ó Deus, ouvir o Teu Evangelho e a Tua palavra cair em terra fértil, para que produza fruto. É o que nós pedimos e oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa noite é as profundas marcas do nosso passado. O livro anterior a esse, o livro de Jeremias, o profeta, ele vai predizer a respeito da queda de Jerusalém. Então o livro anterior, o profeta Jeremias, ele vai proclamar sobre o povo que eles seriam levados cativos pela Babilônia, que eles seriam destruídos, que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, que eles deveriam novamente voltarem-se para Deus. Então é um chamado de Jeremias para que o povo se arrependesse e se voltasse para o Senhor. Eles haviam abandonado a Deus, se distanciado do Senhor, eles estavam adorando outros ídolos, se tornaram religiosos, participantes de religiões, faziam seus cultos, faziam suas ministrações, iam nas suas igrejas, mas eles estavam perdidos espiritualmente, eles estavam longe do Senhor, distantes do Senhor, eles estavam envolvidos em pecados, em imoralidades, em idolatria.
Então vem o profeta Jeremias e chama o povo: olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam de voltar novamente o coração de vocês a Deus. A tua religião não te salvará, os teus sacrifícios não te salvarão, nada do que você faça religiosamente não te salvará, mas sim que vocês se arrependam dos pecados e voltem novamente ao Senhor. Então o livro de Jeremias vai falar sobre isso, o chamado ao arrependimento do povo de Deus. Mas o livro de Lamentação agora é como se fosse uma continuação de Jeremias, mas só que agora o livro de Lamentações, o escritor, ele vai expressar agora a sua dor pelo cumprimento das profecias de Jeremias. Ele vai expressar agora que o povo, ele não se arrependeu, e a palavra do Senhor se cumpriu sobre eles, e aquele povo que era o povo da promessa, o povo da herança, eles então foram levados cativos pela Babilônia, e a Babilônia então alcança eles, destrói eles, invade lá Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo. E Lamentações então ele é escrito no ano entre 586 a.C. a 516 a.C. O profeta Jeremias, em todo o tempo, chamava antes o povo ao arrependimento, mas o coração obstinado daquele povo fizeram com que eles experimentassem o sofrimento por causa dos seus pecados. Como o próprio livro diz de Lamentações, agora ele iria falar sobre as lamentações de um povo que continuou obstinado em seus pecados e que rejeitou a salvação de Deus. Então no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, ele começa dizendo, no versículo 3, capítulo 1, versículo 3, que Judá ele foi então levado ao exílio, foi afligido, e agora está sobre grande servidão da Babilônia, habita entre as nações, e agora eles não acham mais descanso, e todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Então agora o povo, Jerusalém, o povo de Deus, eles são levados cativos para a Babilônia. E no versículo 8 diz assim: Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. E no versículo 18 diz assim: justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra, e vede a minha dor. As minhas virgens, os meus jovens foram levados para o cativeiro. Então o que nós podemos observar aqui é que o sofrimento deles é real. As consequências do pecado também são reais. E isso levou uma nação inteira à sua ruína. Ao se desviarem da verdade, eles perderam tudo o que eles tinham. Jerusalém ficou assolada, suas casas foram destruídas, o templo a qual eles cultuavam foi destruído, os seus filhos foram levados escravos, e as suas mulheres foram molestadas sexualmente. Tudo foi destruído. O livro de Lamentações começa com a lamentação do profeta, e ele começa a se lamentar pelo fato de que eles não se arrependeram, e que a profecia então de Jeremias se cumpriu, e aquele povo agora perdeu tudo o que eles tinham, tudo foi destruído, suas casas, a sua vida, a sua família, os seus filhos, os seus netos, foram todos escravos.
as suas esposas foram abusadas, as suas filhas abusadas. É mais ou menos o que está acontecendo lá naquela guerra, lá no Oriente Médio. Entraram lá os inimigos e fizeram aquele mal sobre Israel. Foi a mesma coisa aqui. Israel não havia se arrependido dos pecados. Então agora, o autor de Lamentações, ele vai agora expor o seu coração, expor a sua vida na lamentação, pelas suas rebeliões, pelas suas desobediências, pelo não arrependimento a Deus. Então no capítulo 1 começa falando sobre isso, sobre o exílio deles, cativos, escravos para a Babilônia, e a destruição de toda aquela nação. No capítulo 2, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Como o Senhor cobriu de nuvens, na sua ira, a filha de Sião. Precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado dos seus pés, no dia de sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derrubou no seu furor as fortalezas das filhas de Judá, e lançou por terra os príncipes. No versículo 22, convocaste de toda parte terrores contra mim, como num dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse. Aqueles do meu carinho, os quais eu criei, o meu inimigo os consumiu. Então o autor de Lamentações, tira um pouquinho para mim aqui, para lá. Então o autor de Lamentações, ele vai lamentar o fato deles não terem ouvido a Deus e terem continuado vivendo no pecado. E ele vai lamentar sobre o mal que sobreveio sobre eles, que o juízo de Deus, a ira de Deus foi derramada sobre eles, porque eles em todo tempo estavam rejeitando as instruções do Senhor, corações duros, Deus chamando ao arrependimento, Deus chamando o povo a se voltar para Ele, mas o coração daquele povo cada vez mais se endurecia, cada vez mais fechavam contra o Senhor os querendo salvar e eles rejeitando as mãos do Senhor. Então Deus, na sua ira, Ele derrama a sua ira, o seu julgamento sobre aquele povo, ao ponto que aquele povo, ele é destruído, ele é devastado. É isso que o pecado faz, é isso que a obstinação pelo pecado faz. Observa o nosso mundo. O mundo está caminhando para uma destruição, as famílias estão caminhando para uma destruição. Em breve nós não teremos mais famílias, em breve os filhos das pessoas aí deste mundo serão totalmente devastados, estarão totalmente escravizados pelo pecado. É isso o que o pecado faz, é isso o que o mal faz, é isso que o coração duro do homem faz. E o chamado de Jeremias, o chamado antes, e o chamado agora do autor de Lamentações, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que não, mas independente, o chamado agora é para que o povo entenda o que aconteceu em suas vidas, sobre o pecado, o furor de Deus sobre eles, por terem rejeitado ao Senhor. E agora no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 18, e diz assim, capítulo 3, 18, então disse eu, já pereceu a minha glória, ou já perdi todas as minhas forças, como também a minha esperança no Senhor. Chega no capítulo 3 agora, no versículo 18, é o momento em que ele já não vê mais nenhuma esperança
em nada de sua vida. Ele perdeu todas as suas forças e toda a sua esperança no Senhor. Eles chegaram ao fim do poço. Agora é o momento em que já o autor de Lamentações, ele já não consegue mais ver esperança em nada. Ele fala: nós já não temos mais força para nada, nós já não vemos mais esperança em nós, esperança em mais em nada. É exatamente isso o que o pecado faz. O pecado, ele destrói o homem, destrói famílias, destrói nações. Ele tira de nós a força, ele tira do homem as suas esperanças. O pecado, ele tem esse poder de fazer o mal contra o homem, de matar o homem, de destruir o homem e tudo o que ele tem. Chega um momento então aqui que o autor, ele já não vê mais esperança em nada. Ele olha para todas as coisas e fala: não tem como mais. A forma em que nós estamos vivendo, o juízo de Deus, a escravidão na Babilônia, nós e nossos filhos sofrendo, acorrentados, presos, nós não conseguimos mais tendo o que fazer, perdemos tudo que nós tínhamos, as nossas casas foram todas destruídas, o nosso emprego nós perdemos, o nosso dinheiro foi levado, os nossos bens agora são os bens da Babilônia, acabou-se a nossa força, não temos mais o que comer, estamos fracos, estamos oprimidos, estamos escravos, e não há quem nos socorre, não há nem esperança em mais nada. Chega o ponto que eles perdem até a esperança no próprio Deus, como eles dizem: também a minha esperança no Senhor já pereceu. Até aqui, nós vemos a decadência de um povo que havia rejeitado o Senhor. Aquele povo, ele chega ao fim do poço, perderam tudo o que eles tinham. Mas agora, a partir do versículo 19, quando já não havia mais esperança em nada para eles, ele então começa a orar ao Senhor, e ele diz no versículo 19 então: lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do veneno. Então ele começa a orar a Deus, e esse é o momento então que vai se iniciar o arrependimento daqueles homens. É o momento então que acontece algo extraordinário na leitura de Lamentações. É o momento agora em que aquele homem que tinha perdido as suas esperanças, aquele povo que tinha perdido as suas esperanças, surge uma luz no final do túnel, e eles começam então a orar ao Senhor, e ele fala: Senhor, lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do meu choro, do meu absinto, do meu veneno, dos sofrimentos. Então no versículo 20, ele diz: a minha alma continuamente os recorda, e se abate dentro de mim. Então, ao lembrar do seu passado, e de todo o mal que eles fizeram contra Deus, e de todas as chances que o Senhor tinha dado para eles, e que eles se recusaram, se rebelando contra Deus, em todos os momentos, ao olhar para o passado de seu pecado, a alma dele agora estava abatida, o coração dele estava machucado. Aqui quando ele fala, lembre-se no 20, minha alma continuamente os recorda, e se abate dentro de mim. A alma aqui é o ser interior dele, também pode ser traduzido no hebraico como coração. Ele está falando para o Senhor agora: a minha alma, o meu ser, o meu coração, ele continuamente, ele se recorda do mal, daquilo que tinha feito antes, e os seus pecados do passado, os seus erros do passado, todo o mal que eles haviam feito, toda a rejeição durante a sua vida.
E quando ele para e vê tudo aquilo, lembra de tudo aquilo, o coração dele, a alma dele estava se abatendo dentro dele, se abatia dentro dele, ao olhar para o seu passado. Esse versículo agora ele marca a mudança de atitude do narrador, de alguém que não tinha mais força e nem esperança alguma, mas agora é alguém que vai passar a ter esperança no 21. Então ele vai dizer: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aqui vai se iniciar então um momento extraordinário na vida daquele homem abatido pelos pecados do seu passado. Agora aquele homem, ele vai começar a receber novamente a esperança do Senhor. Ao recordar do seu passado, ele se abatia dentro dele. A palavra aqui, abater, dentro de mim, no versículo 20, abater, significa se curvar. É uma palavra que também é usada no hebraico para depressão. É a mesma palavra quando fala de depressão na alma, é essa palavra. Aqui dizia que o pecado era tão profundo no coração dele, quando ele começou a enxergar os seus pecados, quando ele começou a ver o caminho que ele estava andando, quando ele começou a ver os ídolos que ele adorava, quando ele começou a ver a forma com que ele vivia, tudo aquilo começou a machucar o coração dele, a trazer uma depressão sobre ele, a abater ele, a ele se curvar espiritualmente diante daquela situação. Mas logo, ele diz assim: quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. É algo extraordinário que nós podemos notar aqui no que aconteceu com aquele homem. Agora, após orar ao Senhor, após ele enxergar os seus pecados e recordar de todo o mal que ele havia feito, mostrando para nós aqui o início da conversão do homem, que é o arrependimento. Ao ele olhar para aquela situação, ao ele ver os seus pecados, ao ele analisar a sua vida no passado e aquilo abater o coração dele, falou: meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Por quais caminhos errados eu andei? Olha o meu coração, olha o que eu fiz, olha os ídolos que eu adorei, olha as imoralidades que eu vivi, os vícios a qual eu andei. Aquilo começou a consumir o coração dele. Mas logo o Senhor então traz a ele, a memória dele, o que pode dar esperança. Ele fala: eu quero trazer a mim aquilo que pode dar esperança. Então ele diz no versículo 22: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Nesse momento então, há uma ação de Deus na vida dele, e ele agora começa a trazer a recordação, lembrança, memória, daquilo que traz esperança para ele. E ele começa agora a ter ao coração dele uma esperança a qual ele não tinha antes. Essa esperança nós só podemos encontrar no Senhor. Essa esperança nós só podemos encontrar na cruz de Cristo. Não há esperança em nenhum outro lugar. Não há esperança para nós em nossas boas obras. Não há esperança para nós em nosso dinheiro. Não há esperança para nós em religiosidades. Não há esperança para nós em nada neste mundo a não ser na cruz de Cristo. Cristo veio a este mundo porque não havia esperança para nenhum dos homens. Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o único que pode nos dar um novo coração. A nossa esperança está somente em Cristo. E nós precisamos de trazer à memória aquilo que nos traz esperança.
que é a glória de Cristo, que é a salvação por meio de Cristo, que é a obra de Cristo em nossas vidas. E logo o autor de Lamentações, ele começa então a se lembrar de toda a obra de Deus do passado, de toda a grandeza que Deus operou no passado, de todas as bênçãos que o Senhor deu no passado àquele povo. No capítulo 4, então, no versículo 22, Deus vai mostrar que o sofrimento, ele terá fim. Então diz assim: o castigo de tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, daqueles que perseguiam Israel, descobrirá os teus pecados, ou será castigado neles, em Edom. Então o que Deus diz para Israel, para a filha de Sião? Que a tua maldade está consumada, e o Senhor nunca mais te levará para o exílio, mostrando que o sofrimento deles teria fim. Interessante que a palavra usada por Jesus na cruz, quando ele diz: tudo está consumado, tudo está pago, tudo foi pago na cruz de Cristo, mostrando para quê? Para nós, que o Senhor, Ele nos salvará, que a maldade do homem foi perdoada por Deus, ao se arrependerem dos seus pecados, e o Senhor diz que nunca mais os levaria para o exílio, que o sofrimento do homem chegará um dia no seu fim, no seu final. E no capítulo 5 ele vai terminar. Vamos ler o capítulo 5. Versículo 1. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio, nossa desgraça. Versículo 21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. No capítulo 5, então, o povo vai pedir por misericórdia ao Senhor, e vai pedir para o Senhor se lembrar deles, e para que o Senhor então convertesse o coração deles, para que o Senhor renovasse os seus dias, para que o Senhor mudasse a vida deles. Então o livro de Lamentações é um livro que começa mostrando o juízo de Deus, o sofrimento do homem por causa do pecado, mas mostrando que ao homem se arrepender dos seus pecados, ele teria novamente uma nova esperança, e que essa nova esperança os abençoaria, e que o sofrimento chegaria ao fim, e por fim mostraria que somente o Senhor poderia mudar os seus corações, quando ele diz: converte-nos a ti, Senhor, e seremos então convertidos. O apóstolo Paulo diz em Romanos 3:23, que todos pecaram, e que todos carecem da glória de Deus. Em Romanos 6:23 também diz: porque o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos, todos nós erramos o alvo. A palavra pecado significa errar o alvo. Todos falhamos, e isso também pode ter trazido sobre nós grande sofrimento, seja pelos pecados que nós cometemos contra nós mesmos, aquilo que fizemos de errado, de mal, seja os pecados contra o nosso próximo, ou seja os pecados do próximo contra a nós mesmos. Nós percebemos que nós estamos vivendo uma situação muito parecida com a situação de Israel. As nossas atitudes podem ter magoado pessoas ter magoado nós,
discussões no passado, brigas, podem ter feito parte da nossa vida, decisões erradas que nós tomamos, e que afetou o nosso casamento, afetaram os nossos filhos. Talvez muitos quebraram financeiramente, perderam tudo o que tinha. Outros não receberam o amor dos pais. Outros foram abusados quando crianças. Outros receberam o mal de alguém, injúrias, mentiras. Outros receberam decepções. E muitos têm guardado isso no coração. Quando nós olhamos para a situação de Israel naquela época, os seus pecados e tudo o que aconteceu, todo o mal que se levantou contra eles no passado, nós percebemos que é muito próximo daquilo que também muitos de nós vivemos. Quantas decisões erradas, quanto mal nós praticamos, quantas brigas nós tivemos, quantas mentiras, quantas pessoas nos ofenderam e aquilo nos magoou, guardando ressentimento em nosso coração do nosso passado. O pecado e as suas consequências, elas são devastadoras para o homem. Observe Israel, o pecado que havia cometido, o erro, a forma com que eles viveram no passado, com que se rebelaram contra Deus. Muitas vezes é parecido até com a nossa própria vida, antes da nossa conversão. Muitas vezes tomamos tantas decisões erradas, ou fizemos tantas coisas erradas, ou brigamos com tantas pessoas, ofendemos tantas pessoas, mentimos, não pagamos as contas. A nossa vida virou uma bola de neve, uma bagunça espiritual. Adorávamos outros deuses, fazíamos tudo o que é errado. E isso acabou afetando toda a nossa vida, toda a nossa geração, os filhos, casamentos. A mesma coisa com o que aconteceu em Israel. O pecado, ele é devastador, e as suas consequências acabam com tudo. Assim como o rio de Deus, de Ezequiel, diz que por onde o rio de Deus passar, tudo volta a ter vida, assim também, por onde o pecado passa, tudo morre, tudo se torna seco, tudo se torna sem vida. Talvez é uma análise que devemos fazer na nossa vida e no nosso coração. Então foi necessário o arrependimento deles, para que eles pudessem então receber uma nova vida e um novo coração. Isso acontece na conversão. Então os pensamentos mudam, as atitudes mudam, as palavras mudam, são tudo transformados pelo poder de Deus. Então é necessário acontecer algo extraordinário, como aconteceu com aquele homem que ele narrava o livro de Lamentações. Ele chega ao ponto que ele diz: não há mais esperança em nada, não há mais o que fazer, não há mais força em mim, não consigo mais encontrar a Deus. Talvez isso tenha acontecido com muitos de nós, na nossa história, na nossa caminhada por este mundo. Chegamos ao ponto de não termos mais esperança, de termos perdido todas as nossas forças e tudo que nós temos. Então Deus, ele começa a agir no coração, e nos mostra que ali começa então a ele enxergar os seus pecados. Meu irmão, enxergar pecados, enxergar os erros e se arrepender, é um milagre de Deus. Ninguém consegue por sua própria força, ninguém consegue se arrepender pelos seus próprios esforços, a não ser que Deus age em nosso coração. É algo extraordinário quando diz no capítulo 3 de Lamentações, versículo 19, quando ele começa e ora a Deus: Senhor, lembra da minha aflição. Um pouco atrás, um versículo antes, ele não tinha esperança ao Senhor. No versículo próximo, ele logo ora ao Senhor, e ele lê e pede ao Senhor para que ajude-o no momento difícil de suas vidas. Aqui parece ser o seguinte, que Deus começou a agir quando aquele homem reconheceu que ele não tinha mais força.
Deus começou a operar na vida dele quando ele reconhece que ele não pode mais. E é exatamente isso que precisa de acontecer em nós. Como Deus vai agir se nós somos orgulhosos? Como Deus vai agir em nós se nós somos soberbos e achamos que sabemos tudo, que somos bons, que temos dinheiro? Como Deus vai agir em corações duros, que não reconhecem os seus pecados e suas fraquezas? Aquilo que nós percebemos quando ele reconhece que já não há mais nada que ele possa fazer a não ser que haja um milagre do céu sobre ele. Foi um momento oportuno que ele então teve forças para orar. É exatamente isso que precisa de acontecer com cada um de nós. Reconhecermos que nós não temos vida em nós mesmos. Como diz em João, a vida está na videira. Ele é a vida, não somos nós. Sem Ele nada podemos fazer. É dele que vem a vida verdadeira, é dele que vem o poder, é dele que vem a graça e a misericórdia. Enquanto nós estivermos no trono, nós permaneceremos no trono. Mas quando nós reconhecermos, como a igreja lá de Laodiceia, que nós somos pobres, cegos, miseráveis, nu, então é o momento oportuno para que Deus possa agir em nosso coração e nos salvar. Como Deus vai nos dar um novo coração se nós achamos que o nosso coração é bom? Como Deus vai endireitar os nossos caminhos se nós achamos que o nosso caminho está certo? Como Deus vai agir nos nossos pensamentos se nós achamos que somos absolutos naquilo que nós pensamos? É necessário nós sermos abatidos para que nós sejamos humilhados, para que Cristo cresça em nós. Enquanto falarmos mais alto do que Deus, permaneceremos abatidos. Mas quando nos abatemos, então é o momento para que Cristo cresça em nós. Sempre quando ele se recordava do que havia acontecido no passado, a alma dele se abatia e se curvava. Ele se via em uma grande depressão. O mal sofrido no passado, e ele não se esquecia. Se nós não nos esquecermos do nosso passado, nós também seremos abatidos. É necessário que todos aqueles que se tornaram cristãos esqueçam das coisas que para trás ficaram e avancem para aquelas que estão diante de nós. Esquecer o passado e olhar para o futuro, avançando para o alvo que é Cristo, como diz em Filipenses 3:12 a 14. Nós devemos nos esquecer do nosso passado, pararmos de olhar para o passado e passarmos a olharmos para Cristo. Aqui diz no versículo 20, Lamentações 3:20, diz assim: a minha alma, o meu coração, o meu ser, continuamente os recorda do quê? Do passado de pecados. E ao ficar recordando do passado de pecados, ele se abatia, se entristecia, se entrava em depressão. Nós devemos esquecer o nosso passado, devemos entregar o nosso passado diante do Senhor. Como nós vamos avançar? Como nós vamos ter boas esperanças? Como nós vamos ser alegres se nós continuamos vivendo o passado? Aquele homem, ele começa a orar ao Senhor, e ele começa agora a se lembrar do pecado, e agora ele fica continuamente preso naquilo. E aquilo abatia o coração dele, entristecia o coração dele. E nós devemos agora olhar para Cristo. O passado passou. Os pecados cometidos são perdoados por meio de Cristo. Se nós ficarmos ligados ao passado de pecados, se nós ficarmos ligados às cicatrizes do passado, ao mal que aconteceu,
nós nunca vamos conseguir seguir adiante. É necessário, como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para aquelas que estão diante de nós. Há uma esperança viva para aqueles que creem em Cristo, há vida e vida e abundância para aqueles que estão em Cristo, e nós devemos olhar para Cristo e ir a Cristo, deixar o nosso passado, para pararmos de nos abater por causa dos nossos pecados. Nós precisamos, como diz no versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nós devemos querer trazer à nossa mente, trazer aos nossos pensamentos, trazer ao nosso coração, aquilo que nos dá esperança, irmãos. Devemos trazer aí a nossa memória isso, aquilo que nos dá esperança, não aquilo que nos dá tristeza, mas aquilo que nos dá esperança, que foi a salvação por meio de Cristo, foi a graça do Senhor ter nos alcançado. Não há esperança fora de Cristo, não há esperança para este mundo. Nós devemos depositar a nossa fé em Deus, o nosso coração em Deus, os nossos pensamentos em Deus, o nosso caminho em Deus. Aquele homem entendeu que só há uma esperança, e essa esperança se inicia quando há o arrependimento dos pecados, o esquecimento do passado, e agora a nova vida em Cristo. Nós precisamos de trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, alegria, paz. Nós devemos falar o que edifica as pessoas. As palavras devem trazer graça aos que nos ouvem. Nós devemos viver como novas criaturas, porque Paulo diz que as coisas antigas passaram, eis que tudo se fizeram novas. O novo coração nós recebemos, novas atitudes, um novo entendimento. O apóstolo Paulo diz, despojando do velho homem e se revestindo do novo homem. Ele mostra para nós que em Cristo, agora nós recebemos tudo novo. Há uma nova criatura, são novas vestes, há um novo coração, há um novo pensamento, há uma nova maneira de viver, uma nova maneira de agir, novas atitudes, palavras que saem da nossa boca, palavras santas, sãs, os nossos olhos, os nossos ouvidos, tudo em nós agora se tornou novo. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas passadas já passaram. O Senhor fez novas todas as coisas em nós. Isso é a graça do Senhor para nós. Nós devemos trazer hoje à nossa memória a obra de Cristo naquela cruz. Ele morreu pelos nossos pecados para nos dar uma nova vida, um novo coração. Não para nós novamente continuarmos vivendo como velhas criaturas em nossos pecados. Não para que nós vivamos novamente recordando dos passados, daquele mal que aconteceu, mas que tenhamos agora uma nova vida e avançamos para o alvo que é Cristo. Somente em Cristo nós acharemos descanso para a nossa alma. O sofrimento, irmãos, terá fim. Enquanto nós estivermos neste mundo, lutaremos contra o pecado e suas consequências, não somente daqueles que nós cometemos, mas daqueles também a qual somos acometidos pelos ímpios. Mas a Bíblia, ela nos dá uma esperança, como diz no capítulo 4, que havia uma esperança para Israel, que o Senhor novamente os libertaria, que o Senhor novamente daria chance para eles, que o Senhor novamente os restauraria. E hoje é a grande esperança para nós, que já não é mais a escravidão lá da Babilônia, mas a nossa grande esperança agora é a cidade celestial preparada para nós, onde não haverá mais dor, mais pranto, mais choro, onde não haverá mais sofrimento, porque tudo isso se tornará passado para sempre em nossas vidas. Por isso, irmãos, estejam preparados. Ao você sair deste lugar,
Talvez você saia deste lugar com o teu coração limpo, perdoado e em paz. Mas lá fora, novamente, nós seremos tentados ao pecado, tentados a nos lembrar do mal que fizeram contra nós, ou do mal que estarão por fazer. Jesus nos diz: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. O apóstolo Paulo diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não vença o mal com o mal, mas vença o mal fazendo o bem. No capítulo 5, então, ele termina com o povo pedindo por misericórdia ao Senhor, como nós estamos aqui nessa noite, também, para pedirmos misericórdia a Deus, para que Deus converta o nosso coração. Nós estamos aqui nessa noite também, ao reconhecermos a obra de Deus, nós precisamos também de orar ao Senhor: Senhor, converta o nosso coração, converta no Senhor, opere a tua graça sobre nós, então estaremos perdidos eternamente. Nós temos que reconhecer que somos duros de coração, nós precisamos de reconhecer que nós somos maus e pecadores, e então nós precisamos de reconhecer que precisamos da glória de Deus, que precisamos de um novo coração, que precisamos de uma vida transformada. E Paulo diz que foi para isso que nós somos salvos. Nós somos salvos porque nós somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras. O livro de Lamentações, ele começa com a lamentação de um povo que recusou o favor de Deus. Não é um favor qualquer. Você hoje ouviu uma mensagem bíblica, você sabe que é uma misericórdia de Deus sobre a tua vida. Nós temos oportunidade de hoje nos reunirmos em nossas casas com a nossa família para orar, fazer cultos. Você sabe que isso é uma graça de Deus sobre nós. Nós podemos termos momentos de oração, reunião aqui na igreja, sem que ninguém queira o seu dinheiro, as suas coisas, os seus bens materiais. Você sabe que isso é graça do Senhor sobre nós. Deus, da mesma forma, estava agindo com eles com graça. No tempo de Jeremias, ali surge um falso profeta, e o falso profeta, ele tira um caniço do pescoço de Jeremias, e quebra aquele caniço, e desafia Jeremias em suas profecias, falando que não iria acontecer conforme ele tinha falado, mas que iria acontecer conforme o falso profeta falou. Jeremias profetizando ao povo arrependimento, mas o povo preferiu ouvir as vozes do falso profeta, e continuaram a viver com os seus ídolos e com os seus pecados, e endureceram o coração para não crer no Senhor. Então Lamentações, ele inicia que o pecado alcançou o coração de tal forma daquelas pessoas, que eles perderam tudo que eles tinham. Que você vigie a tua vida, para que você não perca tudo aquilo que Deus tem proposto para você. Para que não aconteça de um dia você se lamentar por não ter ouvido a voz do Senhor. É muito sério. Há uma esperança para todos nós. Mas a esperança, ela acontece, ela se inicia
quando há uma disposição em nosso coração de querermos uma nova vida. Se nós chegamos aqui nessa noite e queremos continuar como nós estamos, caminharemos como Israel para o seu declínio e morte. Se nós estamos aqui nessa noite, não reconhecemos os nossos erros, ou rejeitamos a verdade do Senhor, se prepara, porque haverá um exílio, a qual a escravidão vai chegar sobre os filhos da desobediência. Mas se há uma disposição no teu coração, e você sabe da necessidade de que você precisa de ser mudado, você precisa do novo coração, essa é a esperança que Lamentações termina. Para aqueles que anseiam pelo Senhor, eles encontrarão o Senhor. Para aqueles que anseiam pelo perdão, receberão perdão. Para aqueles que desejam a misericórdia, receberão a misericórdia. Para aqueles que desejam uma nova vida, receberão a nova vida. Então, por que nós continuaremos tristes e angustiados, e sofrendo pelas coisas que aconteceram em nosso passado, pelos pecados ou pelas ofensas que nós recebemos de outros? Por que nós continuaremos com o coração nosso ligado a esse mal, se podemos trazer à nossa memória no nosso coração algo muito maior? Por que continuaremos com a tristeza, se poderemos hoje ter a alegria? Por que continuaremos carregando um fardo que o Cristo já carregou naquela cruz? Por que continuaremos vivendo sobre a acusação do diabo, se ele já foi derrotado? Que nessa noite Deus possa fazer algo extraordinário em nosso coração, como Ele fez com o autor de Lamentações, e de um coração sem esperança, de um coração morto em seus pecados, de um coração cheio de sofrimentos pelo passado. Então Ele nos dá agora um novo coração, uma nova vida, e uma vida em abundância. Igreja, vá a Cristo nessa noite, e vocês viverão. Por isso vamos orar nesse momento. Diante do que foi ministrado, salve Deus nosso. Se existem mágoas do passado no teu coração, tristezas do que aconteceu na tua vida, Jesus está oferecendo em troca disso um novo coração. Ao invés de olhar para trás, olhe para Cristo. Traga à tua memória aquilo que vai te trazer alegria e esperança.
Se você fez mal a alguma pessoa, perdoe ela. Se alguém fez mal a você, perdoe ela. Se há acusação de algum pecado na tua vida, lembre-se que o acusador, ele já não tem mais autoridade para nos acusar diante do Pai. Nós somos perdoados. Se você tem andado como uma velha criatura, e as tuas vestes estão sujas de pecado, vá até Cristo nessa noite. Ele lhe dará novas vestes e te purificará de todos os teus pecados. Se você tem vivido triste, vá até Cristo. Ele é a nossa alegria completa. Se houve frustrações, decepções, mesmo que a pessoa que nós mais amamos nos abandone, a palavra do Senhor diz que Ele nunca nos abandonará. Vá a Ele. Se as suas palavras têm sido palavras de falar mal, palavras de apontar o erro, os defeitos, vá a Cristo. Porque Ele tornará as nossas palavras sãs, para falarmos somente aquilo que edifica o nosso irmão. Converta no Senhor. Converta os nossos corações. Converta as nossas vidas. E então seremos convertidos. Nos tornaremos cristãos verdadeiros. Seremos luz neste mundo e o sal dessa terra. Seremos o teu testemunho.
Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tu